E aí, minha gente? Eu tive que voltar, que eu comecei o setor, nem dei oi, que eu vim direto, porque já tava tarde. Mas a gasolina, ó, eu deixei até a metade, porque com a metade que tinha eu conseguiria chegar até o final, mas aí o GPS passou a coordenada errada, eu deixei pra ver um carro ali. Com a coordenada errada, eu passei direto da entrada e a gasolina foi, né? Quando eu fui voltar. Resumindo, eu gastei a gasolina que eu ia. Eu andei muito no caminho errado, né? Caminho errado assim, porque eu já fui nesse caminho. Pois é isso, eu vou voltar. Não dá mais tempo eu fazer, porque daqui que eu chego no setor, que eu vou voltar na rua pra abastecer pra voltar, então não dá. Viagem perdida de hoje. Tentei fazer de tarde pra compensar o tempo. Não rolou. Ai, a pessoa fica sem saber o que fazer, mas não dá não, alternativa de gasolina. É bem longe onde eu vou, aí tem que ser cheio. Tem que ser até a metade, né? Eu gastei aqui, foi muito na estrada errada. O GPS estava colocando a minha localização antiga. Aí quando eu fui, e aí eu já tava lá na frente, eu parei na entrada pra dobrar, só que o GPS estava me dando a localização antiga. Aí eu achei que eu ainda tava distante, andei foi muito. Quando eu cheguei na frente, já tinha passado, ó. Assim mesmo. Vamos lá, hoje eu não tô. Não é pra fazer então, né? Então vamos embora, vamos pra casa. Assim mesmo, eu vim só de tarde, que minha mãe fez uma cirurgia. Aí eu de manhã não pude vir, aí eu vim agora à tarde pra tentar adiantar alguma coisa, mas não rolou, né? Vou vir segunda bem cedinho. Vou botar pra filmar pra vocês ir vendo daqui até lá, tá bom? Gente, tô de volta. Fui botar gasolina e voltei. Tá tarde. Tenho que terminar aqui. Vou lá. Eu tive que voltar à estrada de novo. Porque eu não encontrei o caminho de novo. Aí já tá com não sei quantos quilômetros que eu ando. Eu só vejo isso aqui, ó. Olha ali na frente. Ali, ó. Eu tô no meio do nada, né? Não veio mais não. E nessa parte eu tava bem agoniada, porque eu já tinha ido pra rua, voltado, já tinha desistido de desistir. Mas aí tava bem ruim mesmo, porque eu não encontrava as casas, né? Essas casas que eu ia eram realmente quilômetros de distância. E não dava pra encontrar por o DMC, não dava pra encontrar por o mapa que eu tava indo, o GPS não tava localizando, então eu andava e só encontrava isso aí. Ou então encontrava alguns pedacinhos de floresta, que tem que ter, né, reserva ambiental, dependendo do tamanho da plantação, da área devastada, né? Então, realmente era um lugar bem isolado. Para se chegar àquelas casas, eu tinha que andar muito e era bem deserto, né? Então, assim, nesse dia eu me perdi várias vezes. Quando eu digo que eu me perdi, era no sentido de que eu ficava procurando as casas e o GPS não atualizava. Então eu passava da entrada, ou então eu tentava ir por
por o caminho que o GPS mostrava, mas na vida real, né, vamos dizer assim, eu não encontrava esse caminho. A estrada era fechada, ou então tinha essas plantações no meio, né? O caminho mesmo que o GPS me indicava a seguir passava por dentro dessas plantações, então não tinha como eu chegar nessas casas, né? Acabava que eu tentava entrar em outro caminho e quando eu voltava, eu dava em outra estrada que não tinha nada a ver com o que eu ia seguir. Então, eu saí do setor aí várias vezes, era uma coisa que eu não gostava, era quando eu saía do setor. Nesse dia foi o dia que eu realmente pensei e cheguei à conclusão que não dava certo mais eu continuar. Eu já tinha feito cerca de 56% a 60% do setor, estava faltando bem pouco para me concluir esse setor, né? Mas eu já tinha paralisado o outro, né, por questões de segurança. E isso eu estava bem preocupada, assim, se eu iria... Preocupada não, assim, bem cautelosa, se eu deveria seguir ou não, né? Nesse momento aí que você vê eu andando aí, eu estava com a cabeça a mil, né? Minha mãe tinha acabado de fazer uma cirurgia, talvez isso também me deixa mais apreensiva. E eu tomei a decisão de que eu não iria mais. Nesse dia, foi o dia que eu cheguei a desistir. Então, isso foi, se eu não me engano, um sábado. Então, passei o domingo pensando. E até que cheguei a uma conclusão, né? Você vê aí que eu vinha bem agoniada. E eu derrapei a moto várias vezes. A estrada que eu peguei, alguns recenseadores até não quiseram pegar porque era estrada de areia, né? Você vê aí que tem muita terra fofa, né? Então a moto deslizava muito. E por eu estar andando muito, sabe? Eu tava bem cansada já de estar rodando aí sem encontrar a estrada correta. Como eu disse, o DMC ele indicava uma estrada e eu era na plantação ou era fora do setor. E eu arrodeava o setor, mas eu não conseguia chegar naquele local. Então, no final das contas, depois eu consegui, né, encontrar as estradas e tudo. Mas no final das contas, nesse dia aí, meu desejo era mesmo de desistir. E passei o final de semana todo nesse pensamento, né? De que eu não iria mais. De que não dava mais certo pra mim. Vocês estão vendo aí que nessa estrada não tem mesmo ninguém, né? Eu passei muito tempo mesmo aí nessa parte do setor. Já tinha feito a parte de baixo toda, que foi essa que eu filmei nos vídeos passados, nos anteriores. Mas nessa parte aí eu ainda não tinha ido, entendeu? Então, assim... a primeira impressão que eu tive foi muito ruim, porque se você for olhar os vídeos, não tem como você ver direito assim, mas é muito estranho, né? Então, assim, eu pensava eu como mulher nessa moto aí, quilômetros de distância e quilômetros só de plantação, né? Não tinha ninguém, né? Então, teve até um momento que passou um rapaz numa moto e me veio muito pensamento. Eu disse, cara, como eu tô vacilando, né? Como eu tô arriscando minha vida em algo que não, independente do valor, sabe? Mas é algo que não vale a pena. Eu tô me arriscando tanto assim. Eu sei que eu tô me colocando em um risco tremendo aqui, porque a mulher, né, na moto aqui andando, sem nem saber a estrada que pega direito, né? Alguém me vê, vai ver que eu tô procurando ainda o caminho. E sem casa perto, sem ajuda, sem ninguém, né? Só mesmo eu e Deus. Então, cara, eu não poderia brincar com a sorte. Foi nesse dia aí mesmo que eu cheguei à conclusão que não dava mais pra me seguir sozinha, né? Então, já estava pronta a entregar, fui no posto, né? No outro dia, na segunda-feira, acredito que foi na segunda isso, né? Ou foi na sexta, não me lembro bem do dia, mas eu sei que logo em seguida eu fui no posto e disse à coordenadora que eu ia entregar. Pronto, cisco em meu olho, já viu, né? Viu aí o tanto que eu andei? Não tem um pé de cristão nesse lugar. Um pé de cristão. Tem as casas lá atrás, bem afastadas. Não, cara, não vou mais pra isso não. Não sei, né? Se acabar a cabeça esfriar, mas ó, onde o rapaz vai ver? O Rafi foi andar, menina, aqui. Respira pra seguir, ó, lá na frente. Só mato, minha gente, só mato. Eu tava indo em direção a uma floresta. Eu lembro que o rapaz disse que tinha uma floresta que tinha sido derrubada. É bem onde eu tava. Deus me livre. Acho que é a última vez que eu venho é hoje, viu? A última vez.
Então, galera, aí vocês estão acompanhando, né, a estrada. Eu sempre coloco em velocidade avançada, porque senão o vídeo ia passar horas. Mas eu filmava muito nessa parte aí da estrada que eu percorria, e aí só por aí você ter noção do quanto que eu andava, né? E como eu falei pra vocês, nesse dia eu desisti, mas logo após falei com a coordenadora e ela disse que ia prover um carro para eu ficar indo. Mas sabe que mesmo assim iria ser muito complicado, porque tinha essa parte mesmo que eu ia ir, para ir de carro era muito ruim, né? Então eles iriam ter que analisar, marcar o carro, só tinha um carro para alcançar todos os setores, então, sabe, ia demorar anos, né? Então eu disse, cara, eu tenho que pensar em outra forma. Mas o que eu não queria mesmo era desistir, porque o segundo eu já tinha paralisado, né? Então, na minha cabeça era muito ruim isso. Foi aqui que Deus me deu, né? Foi aí, nesse momento, assim, de... Não nesse horário aí, né? Aí eu ainda tava muito agoniada. Agoniada assim, muito sem saber o que fazer. Aí foi num final de semana que Deus falou, até postei aqui um vídeo sobre amizades, né? E nesse final de semana Deus falou comigo sobre amizades. Eu disse, cara, eu vou começar a chamar pessoas para ir comigo. Então, a partir desse dia, eu parei de ir só. Esse foi o último dia que eu fui só. E todos os outros dias eu sempre tive companhia, né? Então, os próximos vídeos que você vai ver sempre eu acompanhada com alguém. Então, cada dia eu levava uma amiga, né? Uma amiga minha se disponibilizou aí o primeiro dia, disse que ia comigo, e depois todas começaram a ir. Aqui é o começo do setor, aí agora eu vou pegar a pista para voltar para casa. Vou botar para filmar para vocês verem. Vi que no início era tudo vazio as casas. Por mim eu já vou entregar hoje. Hoje não dá que é sábado, né? Mas por mim não tá vindo mais não. Vamos ver, né? Paciente sobrando de marra ali, tá doido. Perdida no meio da selva, né? Bem, então nesse vídeo vocês viram um bom do percurso que eu faço, né? Um bom pedaço. E a partir daí eu saio da estrada de chão e começo a pegar a pista. Para eu ir para esse setor, eu pegava a pista, logo depois eu pegava uma estrada de chão, que era como se fosse uma estrada principal, e depois eu cruzava e passava por uma estrada, tipo uma estrada auxiliar, que era essa estrada que dessas plantações, né? Essa estrada, na verdade, eu acredito que é usada, até agora é usada mais para, como o pessoal diz, só para quem tem negócio por lá, né? Tipo, só quem tem plantação, né? Diferente da parte de baixo, onde eu fui, que eu me perdi lá e tal, lá era estrada mesmo, né? Teve um momento que eu saí um pouco para dobrar em um outro caminho, mas assim, a parte principal era estrada. Já nesse aí, a parte principal era mesmo esses caminhos de plantações, né? Teve até um momento que eu fui com alguma amiga minha que a gente passou por dentro das plantações, né? Que nesse dia aí eu não tive coragem. Aliás, eu sempre tive coragem. Mas nesse dia aí eu não estava disposta a ir, até por conta do horário, né? Eu tinha muito cuidado com o horário para não ultrapassar e escurecer. Isso não poderia de forma alguma acontecer. Então é isso, galera. Vocês vão ficar aí vendo o finalzinho da estrada, né? Aí eu já tô no final. Vou pegar a pista pra vocês terem noção aí um pouquinho do tanto que era longe esse caminho. E os próximos vídeos você vai ver sempre eu acompanhado com alguém. Até a próxima e conclui aí a estrada.